não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Exatamente, esse é um dos problemas que nós estamos tentando contornar aqui com este curso. Buscando articular esses métodos que são mais ligados à interpretação de textos com os métodos essenciais da filosofia, que são aqueles três que eu te disse. A anamnese, a meditação e a discussão dialética. Certo? Mas hoje, agora aqui, eu quero dar um quarto elemento que também é muitíssimo importante. Que amarra não só esses três, como todos os demais que eu dei. Certo? Em torno de um centro. E esse centro o que é? Esse centro é a própria pessoa e a própria consciência do filósofo. Tá certo? É por isso que eu chamei essa parte o exame de consciência. De tudo que você pensou, estudou, todas as anamneses que você fez, todas as meditações, todas as discussões dialéticas que você o acompanhou ou participou, vamos dizer, aonde você vai guardar tudo isso? O que você vai fazer com tudo isso depois? Você vai guardar na sua memória? Vai escrever um montão de livros? Eu digo, bom, tudo isso você pode fazer, mas o essencial é que isso aí esteja incorporado à sua pessoa. Isso aí dentro, eu não sei quem foi que disse, mas é uma coisa certa, que diz que cultura é aquilo que sobra em você depois que você esqueceu aquilo que aprendeu. Quer dizer, a cultura não está propriamente naquilo que você sabe, mas na capacidade adquirida. Está entendendo? Não está naquilo que você uma vez entendeu e assimilou, mas na capacidade que isso te deu de entender outras coisas que talvez não tenham nada a ver com aquelas. É isso? Então, o estudo da filosofia também é isso. Ele não é a aquisição de um conteúdo de conhecimento, de um certo repertório de conhecimento, mas ele é a aquisição de uma capacidade. Tá certo? Mas você não possui efetivamente esta capacidade se ela não está incorporada na sua própria personalidade, se o exercício dessa capacidade não se tornou tão natural em você, tá certo? Quanto respirar ou dormir. Se ele permanece, é uma coisa que você só faz, uma atividade que você só desempenha em certas horas do dia, ligadas a uma atividade profissional, então é o tal negócio, você adquiriu cultura filosófica, mas você não é um filósofo. Então esse é o problema central de você tornar-se um filósofo. Está entendendo? E exatamente o caminho para isso se abre para você num instante em que tudo aquilo que você aprendeu, que você conscientizou, já não é para você apenas algo que você possui e que está à sua disposição, por exemplo, para você usar numa aula, para usar num trabalho, etc, etc, mas se incorporou em você como se fosse um instrumento, um órgão de visão. Quer dizer, quando você passa a enxergar as coisas daquela maneira, mesmo quando não está pensando naquele assunto. Está entendendo? Ou seja, quando o conjunto
da sua psique, da sua alma, se amoldou aquilo de tal maneira que você não pode mais parar. Tá vendo? Então não é que você é filósofo certas horas do dia. Não, você vai ser até quando está dormindo. Aliás, quando está dormindo é um momento excepcionalmente importante para a filosofia, porque é um momento que você entende muita coisa. Tá certo? Tem 2 horas, tá certo, do dia, ou melhor, da noite, que são especialmente propícias para esse negócio, que é o momento em que você está adormecendo, está quase entrando no sono, né? E o momento que você acorda e que você está dormindo, mas está quase acordado. Esses 2 momentos são maravilhosos para você entender um monte de coisa que não entendia antes e que não entenderia em outro momento do dia. Tá certo? Então, quer dizer, até por isso, até por esse fator, vamos dizer, fisiológico, você verá que a filosofia só se torna uma coisa eficiente mesmo quando você de algum modo se transformou nela. Agora, como é que você faz isso? Lembro logo no começo do curso, quando eu disse que para você saber o que uma pessoa acredita mesmo, você não tem que ouvir o que ela está dizendo, você tem que observar as reações espontâneas dela. Mas é aí que vai aparecer, vamos dizer, a crença que é profunda e que é determinante. Tem coisas que você, não é que você acredita, você apenas acha. Você achar, ter uma opinião é uma coisa, crer é outra completamente diferente. Mas aquilo em que você crê, às vezes você não é capaz nem mesmo de expressar. Mas na hora H você vai reagir de acordo com aquilo que é naquilo que você crê. Não é isso? Então existe esse problema, vamos dizer, da assimilação profunda de todo este material que nós falamos. Esse negócio da anamnese, da meditação, do exame dialético, da interpretação de texto, da cultura literária, etc. Então aí é o caso de você examinar se você acredita realmente nisso. Está entendendo? Isso não é uma coisa fácil, porque as crenças são tanto mais arraigadas em nós quanto mais elas são antigas e já estão rotinizadas. Quer dizer, quanto menos você precisa pensar nelas, mais elas são firmes. Não é isso? E o fato é que nós temos um montão de crenças que nós nem sabemos que temos, porque já está aí, você já está imerso nelas desde que nasceu, desde criança. E na hora H é a essas que você vai recorrer, e não às mais recentemente adquiridas. Quer dizer que é uma lei universal, né, da psicologia, que as capacidades que você perde mais facilmente são as últimas que você adquiriu. É isso? E o problema de você se transformar no filósofo consiste exatamente em você inverter essa hierarquia, você pegar aquelas capacidades que foram as mais dificilmente adquiridas, aquelas que mais custaram e que são políticas mais recentes, e das quais você tem apenas um domínio imperfeito, e fazer com que elas sejam a base do seu modo de ser. E aos poucos elas vão trocando, substituindo ou absorvendo o conjunto que tinha antes. Claro que a maneira mais desastrosa de fazer isso seria jogar as suas crenças filosóficas contra as suas crenças anteriores. Ao contrário, é melhor você absorver estas últimas. O que você não pode é deixar que elas continuem operando apenas no piloto automático, sem a sua consciência. E é daí que eu digo o exame de consciência. O exame de consciência é perguntar para você, no que é que eu acredito mesmo nos momentos decisivos? Está compreendendo? Na prática da vida existe uma infinidade de atividades humanas, praticamente todas, que não dependem só do sujeito agente, mas dependem de outras pessoas. Então,
Por exemplo, se você é candidato a vereador, você depende inteiramente de que as pessoas queiram votar em você. Se você está vendendo algum produto, está vendendo um sabonete, um automóvel, um continente, qualquer coisa, você depende inteiramente de que alguém queira comprar aquilo. Quer dizer que a atividade está muito pouco na sua dependência e na dependência do meio exterior. E sim na dependência do meio exterior. Nestes casos, é onde você vai mais se apegar às suas crenças antigas, porque são as mesmas, você acha que são as mesmas das outras pessoas de cuja decisão as suas atividades dependem. Está entendendo? E aí que você pega, é nesse momento que você pega tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu de mais importante e joga no lixo. E segue a rotina anterior. Se você faz isso 1, 2, 3 vezes, a sua filosofia acabou. Está compreendendo? Porque você mesmo anulou. Você disse, não acredito em nada disso. Aquilo é muito legal para estudar, para conversar com os amigos, mas na hora H eu vou agir da outra maneira. Tá certo? Se você faz isso, é claro que você se enfraquece brutalmente. Você vai estar muito mais fraco do que o sujeito que nunca estudou filosofia na vida e que sempre seguiu aquela rotina igual dos outros. Porque ele está ali como um bloco, ele não tem dúvida a respeito daquilo. E você já tem a dúvida. Porque você estudou filosofia. Mas você tenta fazer de conta que não tem a dúvida e que você ainda acredita na rotina antiga. Está entendendo? Então você vai se ferrar. Entendeu? Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai seguir a lei da mediocridade ou você vai seguir a lei da sua inteligência. Não tem meio termo. Então, isso significa que você nunca mais vai poder ter a ilusão de que você pertence a um determinado meio social e de que você está perfeitamente integrado nele. Você só vai estar integrado no meio dos filósofos. Em outros lugares você não está integrado. Em outro lugar você é estrangeiro. Está entendendo? Se você foi aceito no Grêmio dos filósofos, você já foi expulso virtualmente de todos os outros. E você não pode mais fazer de conta que você é bonzinho e querer que aquelas pessoas te aprovem. Você pode obter uma coisa muito melhor. Que é obter o respeito e até a obediência delas. Então você pode ser reconhecido como um superior, mas nunca como um igual. Está entendendo isso? Isso é básico. Mas você só vai conseguir isso justamente na medida em que você psicologicamente não precise mais daquele meio. Você pode precisar dele na prática. Por exemplo, se eu quero vender sabonete, eu preciso de consumidor de sabonete, evidentemente. Tá certo? Mas isso quer dizer que eu não posso tentar fazê-los comprar sabonete como se eu fosse um deles e eles me aprovassem inteiramente. Você tem que fazer de uma outra maneira. Pode ser até melhor. Que certamente é mais eficiente. Tá certo? Eu posso dar para vocês um exemplo pessoal. Se eu tentasse exercer o jornalismo como um jornalista brasileiro, tentando obter a aprovação, a simpatia os caras teriam acabado comigo. Acabado. Mas, quando eu comecei a escrever para o jornal, eu já sabia tudo que eu estou falando para vocês agora. Eu falei, não é para fazer assim. Eu não sou um deles. Não tenho mais aquela identidade grupal. Não participo de nenhum sentimento coletivo deles. Eu sou um ser totalmente estranho. Então tem que ser feito, isso tem que ser feito de uma outra maneira. Eu estou usando esse exemplo pessoal para mostrar para vocês que o que eu estou falando tem consistência. Quer dizer, eu acredito realmente nisso, porque eu vivo disso. Então é o seguinte, eu vou entrar aí no meio para eu ser o produto totalmente estranho que ninguém sabe o que fazer comigo. E se ninguém sabe o que fazer comigo, ninguém vai fazer nada. E é exatamente o que aconteceu. Está entendendo? Isto
deu para mim uma eficiência muito maior do que qualquer jornalista que costuma ter. Você consegue uma audiência monstro, não é isso? Todo mundo acha aquilo muito esquisito, não sabe o que fazer, não sabe se me manda um presente ou me mata. Entendeu? Eu falei, mas você não sabe e não vai saber nunca. Você não vai poder me entender. Se você conseguir entender o que eu estou dizendo, já é uma grande coisa. Entender a mim você não vai. Claro que isso às vezes provoca reações psicóticas. O sujeito que fica com medo da coisa estranha começa então a imaginar alguma coisa que o tranquilize de alguma maneira, né? Então, por exemplo, ele trabalha com Mossad, ele trabalha com a CIA, todo mundo é assim. Claro que o sujeito não acredita nisso, mas no momento parece tranquilizante, pelo menos ele tem a impressão de que ele sabe o que sou eu. E você não sabe o que eu sou, você não vai saber jamais. Se o sujeito entendeu isso, ele já entendeu muito. E da mesma maneira, cada um de vocês, nas suas respectivas atividades, você não tem que fazer a mesma coisa. Não dá para fazer um upgrade intelectual monstruoso, como vocês estão querendo fazer, tá certo? E continuar tendo o mesmo tipo de relação e de familiaridade no meio social que tinha antes. Isso aí não é possível. Está entendendo? O simples fato de que você sabe uma coisa que eles não sabem e que você não vai conseguir explicar para eles nem rapidamente, e talvez nem mesmo lentamente, né, já te torna diferente. E essa situação, por incrível que pareça, ajuda você a incorporar o espírito da filosofia. Não é isso? Porque você saber o que os outros não sabem, perceber o mundo pelas costas, mas esta é a própria natureza da filosofia. Isso é a primeira coisa que Sócrates fez. Quer dizer, ele era um neguinho que estava vendo as coisas por onde ninguém estava vendo. E que por isso mesmo podia perceber, vamos dizer, a inconsistência das atitudes e do discurso público. Também isso quer dizer que daí para dentro você não pode mais pegar uma outra pessoa como fiscal dos seus atos. Porque não é justo alguém julgar aquilo que ela não entende. Se você se coloca sob o julgamento de alguém que não te entende, então você é mais idiota do que ele. Está entendendo? Mas às vezes a gente faz isso, porque é o parente, porque é o amigo, porque minha mulher, minha mãe, meu filho, não sei o quê. Você só pode se colocar sob o julgamento de quem sabe mais, não de quem sabe menos. Isso aí você tem que desistir para sempre. Curiosamente, vamos dizer, a existência do meio universitário deveria por si mesmo destacar um certo grupo de pessoas e dizer, não, esse aqui agora são intelectualidade, e a intelectualidade não dá para ser julgado desde o ponto de vista do carroceiro, né? Mas o fato é que a universidade não faz isso. Ela deveria fazer, ela diz, até um certo ponto da história você vê que ela faz. É isso? Então, por exemplo, vamos dizer, na Alemanha, no tempo de Hegel, o professor universitário tinha quase estatuto de ministro de Estado. Então sabe que aquilo ali é briga de cachorro grande, é melhor a gente não se meter. Mas hoje em dia não. Hoje em dia você pode ter 400 PhD, né? O dia que você vai jantar na casa da sua família, aparece lá um primo, um sobrinho, um tio, eu acho que, não sei o que. Não é assim, não é? Então, quer dizer, o próprio crescimento da classe intelectual, tá certo, fez com que ela perdesse as suas prerrogativas à medida mesmo que foi abandonando as suas responsabilidades. Tá certo? Então, agora, se você decide estudar mesmo, levar a coisa a sério, então você vai se diferenciar efetivamente. Tá certo? E as suas relações com as outras pessoas não poderão ser de um universitário qualquer, que é uma pessoa igual a ele, aos outros, e tem o mesmo nível de responsabilidade dele. Você vai ter que mostrar que você tem uma responsabilidade a mais. Entendeu?
e que, portanto, a opinião deles não interessa absolutamente. Se você não fizer isso, eles vão te esmagar, vão pisar em você. Está entendendo? É claro, vamos dizer que isso aí é uma aventura, é um desafio muito grande. Mas é justamente nesta passagem, né, do mero estudante de filosofia para a condição de filósofo, aí isso é que vai marcar toda a diferença. Está entendendo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.